Tive dificuldade quando tentei concentrar minha atenção no corpo interior. Senti uma certa agitação e um pouco de náusea. Não fui capaz de vivenciar o que você está ensinando. O que você sentiu foi uma emoção retardada da qual provavelmente não tinha consciência, antes de passar a observar seu corpo. Se não der um pouco de atenção a essa emoção, ela vai impedir que você tenha acesso ao seu corpo interior, que está em um nível mais profundo. Dar atenção não significa pensar nela, significa apenas observá-la, senti-la completamente, conhecê-la e aceitá-la do jeito que é. Algumas emoções são fáceis de identificar, como a raiva, o medo e o desgosto. Outras talvez sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Em qualquer dos casos, o que importa não é se você pode dar um rótulo mental a essa emoção, mas sim se você pode tornar essa sensação consciente. A atenção é a chave para a transformação, e isso também envolve aceitação. A atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. É como uma onda ocasional sobre a superfície do ser. No entanto, se não estamos dentro do nosso corpo, uma emoção pode permanecer dentro de nós por dias ou semanas, ou se juntar a outras emoções de frequência similar, ou se tornar um sofrimento, um parasita que pode viver dentro de nós durante anos, alimentar-se de nossa energia, nos deixar doentes e tornar nossa vida infeliz. Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Se esse for o caso, isso significa que você não perdoou. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos, ou a uma situação do passado, presente ou futuro, que a nossa mente se recuse a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo senão o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente e penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Qual é a relação entre presença e o corpo interior? A presença é a consciência pura,
a consciência que foi recuperada da mente, do mundo, da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto e, em seu aspecto mais profundo, é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. O não manifesto é o mesmo que o ser? É. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz o que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Você disse que a presença é a consciência que foi retomada da mente. Quem fez essa retomada? Você. Mas como, em essência, você é consciência, podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Tenho de admitir que isso está além da minha compreensão, mas, mesmo assim, em um nível mais profundo, parece que eu entendo o que você está falando. É mais como uma sensação do que qualquer outra coisa. Será que estou me enganando? Não é um engano. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar. Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo físico. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto pelo fato de que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir do mesmo modo quando você tiver 80. Estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o corpo físico fica mais leve, mais claro, mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal como o fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior, e você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Existe alguma prova científica disso? Experimente e você vai ser a prova.
Um outro benefício dessa prática no campo físico é um grande fortalecimento do sistema imunológico. Quanto mais consciência tivermos do corpo, mais forte se torna o sistema imunológico. É como se cada célula despertasse e festejasse. O corpo adora a atenção que lhe damos. É também uma poderosa forma de se autoajudar. A maioria das doenças acontece quando não estamos presentes em nossos corpos. Se o dono não está em casa, todos os tipos suspeitos vão aparecer por lá. Quando você está presente, fica mais difícil que entrem tipos indesejáveis. Não é só o nosso sistema imunológico físico que se fortalece. O sistema imunológico psíquico também se eleva bastante. Esse último nos protege dos campos de forças mentais e emocionais negativas emanadas de outras pessoas, que são largamente contagiosas. Ocupar o corpo nos protege, não porque nos colocamos um escudo, mas sim porque eleva a frequência vibracional do nosso campo total de energia, de forma que qualquer coisa que vibre em baixa frequência, como o medo, a raiva, a depressão, passa a existir naquilo que é virtualmente uma ordem diferente de realidade. Já não penetra no nosso campo de consciência, ou caso penetre, já não precisamos mais oferecer resistência, porque ele passará através de nós. Por favor, não aceite ou rejeite simplesmente o que estou explicando. Faça um teste. Existe uma técnica de meditação simples e poderosa que pode ser usada sempre que você sentir necessidade de reforçar seu sistema imunológico. Funciona em especial quando usada assim que você sente os primeiros sintomas de uma doença, mas também pode surtir efeito em doenças que já se instalaram, se você usá-la em intervalos frequentes e com uma concentração intensa. Ela também vai neutralizar qualquer ruptura no seu campo de energia causado por alguma forma de negatividade. Entretanto, não se trata de um substituto da prática de estar no corpo. Do contrário, seu efeito será apenas passageiro. Quando você não tiver o que fazer por alguns minutos, inunde o seu corpo com a consciência. É um excelente exercício para fazer à noite, antes de dormir, e assim que acordar de manhã, antes mesmo de se levantar. Feche os olhos, deite-se de costas, escolha partes diferentes do corpo para dirigir a sua atenção por alguns momentos, como mãos, pés, braços, pernas, abdômen, peito, cabeça, etc. Sinta o campo de energia dessas partes tão intensamente quanto puder. Detenha-se mais ou menos por 15 segundos em cada ponto. Deixe sua atenção percorrer o corpo como uma onda, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Depois disso, sinta seu corpo em sua totalidade, como um campo de energia único. Mantenha essa sensação por alguns segundos. Esteja intensamente presente em cada célula do seu corpo durante esse tempo. Não se preocupe se a mente ocasionalmente conseguir desviar a sua atenção para fora do corpo e se você se perder em algum pensamento. Assim que você perceber que isso aconteceu, retorne a sua atenção para o seu corpo interior. Às vezes, quando minha mente está muito ativa, é quase impossível desviar a atenção dela e sentir o corpo interior. Isso acontece especialmente em momentos de muita ansiedade ou preocupação. O que fazer a respeito disso? Se você encontrar dificuldade de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração.
como ela entra e sai do seu corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre nessa sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Caso você precise usar a mente para um propósito específico, use-a em parceria com seu corpo interior. Seremos capazes de usar a mente de forma criativa apenas se conseguirmos estar consciente sem que haja pensamentos, e o caminho mais fácil para entrar nesse estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. Quando você parar para ouvir uma outra pessoa, não escute só com a mente, escute com todo o seu corpo. Sinta o campo de energia do seu corpo interior enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita a você ouvir realmente, sem que a mente interfira. Você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser. É o presente mais precioso que você pode dar a alguém. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento. É claro que você não consegue sentir o ser de uma outra pessoa, a não ser através de você mesmo. Esse é o início da realização de uma união que é o amor. No nível mais profundo do ser, você está em unidade com tudo que existe. A maioria das relações humanas consiste principalmente na interação das mentes umas com as outras, e não de seres humanos se comunicando, ficando em comunhão. Nenhuma relação pode florescer por esse caminho, e essa é a razão de tantos conflitos nas relações. Quando a mente dirige a nossa vida, o conflito, as lutas e os problemas são inevitáveis. Estar em contato com o seu corpo interior cria um espaço de mente vazia, dentro do qual a relação pode florescer. Essa é a verdadeira, suprema compreensão. A compreensão da verdade que você é. A verdade sobre si mesmo é a divina compreensão, o que é basicamente silêncio.